Meus amigos e amigas, bom dia para todos. Na verdade, perdoem o carinho dos amigos, mas nós viemos hoje para refletir um pouco sobre Jesus, sobre a dor, sobre as dificuldades, sobre as perdas. E para isso é preciso contar uma história. Era uma sexta-feira particularmente dolorosa para um coração. Enquanto os homens se envolviam nas questões políticas, que nunca se esgotam, desde que o mundo é mundo, enquanto disputavam posição, destaque, na luta da vaidade, do orgulho, da ilusão do mundo, enquanto os religiosos se apegavam a templos de pedra, hierarquias, rituais, regras de proceder, vestes, o que é permitido e o que é proibido, enfim, enquanto as criaturas humanas daquela cidade mergulhavam na vida física e nas ilusões que a vida física proporciona, um coração chamava a atenção naquela tarde. Era um coração de mulher. Um coração de mãe. Ela caminhava por aquelas ruas e a sua expressão dava conta do tamanho da dor e do sofrimento que lhe feria o íntimo. Ela pensava em algumas décadas atrás, quando na intimidade simples da sua casa, naquele ambiente singelo em que seu marido trabalhava aos fundos na sua carpintaria, ela via o seu filhinho caminhando, dando os primeiros passos. Ela o tomava nos braços. Ela lembrou dele crescendo. E como ele enchia a casa de alegria, de esperança. Aquele seu olhar inconfundível. A sua presença marcante, que era capaz de tocar os corações mais endurecidos. Ela lembrou dos primeiros momentos em que ele visitou o templo, ainda jovem, e como ele deixou espantados os mais sábios da época, com a sua palavra simples de fé, de confiança em Deus, com a sua certeza de que no final de tudo, há uma inteligência suprema e um coração supremo dirigindo as nossas vidas. Ela se lembrava do pedido que ele lhe fez, de que ela não buscasse intervir na sua vida para que ele alcançasse posições de destaque, mas que ela confiasse na tarefa que o pai lhe entregara. Lembra-se dele na carpintaria com o pai, trabalhando, ensinando a importância do esforço, do trabalho, da dignidade e da honestidade. Mas as cenas que mais impressionavam o seu coração materno eram aquelas em que ele multiplicara os pães. Em que pessoas cegas
voltavam a ver com um simples toque das suas mãos. Pessoas leprosas que já não tinham membros, e bastava um toque seu para que o corpo voltasse a ficar perfeito como antes. E quem não se lembrava do episódio mais dramático ocorrido numa família amiga em Betânia, quando a sua voz poderosa arranca do túmulo Lázaro. A sua memória não era a memória de alguém que via um homem extraordinário e dotado de poderes extraordinários. A sua memória era a memória de mãe. Memória que lembra do cheiro do filho, do calor, do toque da pele, da voz, da presença. E na sua bondade, na sua ternura, era difícil para aquele coração feminino compreender por que seu filho era assassinado na sua presença. Ele que só espalhara consolo, alegria, fé em Deus, confiança, amor, caridade. Ela que vivera a vida inteira no trabalho, na dignidade do lar, era agora chamada a presenciar uma das cenas de maior violência e crueldade da humanidade. Não só prenderam injustamente o seu filho, como se excederam em requintes de crueldade. E o que mais impressionava o seu coração materno, se o seu filho fora capaz de curar cegos, leprosos, paralíticos, por que ele não usara nenhum dos seus poderes para salvar a si mesmo? No momento da sua prisão, seu filho silencia e aceita toda a violência, qual se ele fosse um rio que recebesse pedradas e lodo e dissolvesse toda a maldade sem nenhuma reação. A cena era de tão perplexidade que alguns chegaram a insultar e a usar da ironia. Não és o salvador do mundo? Por que você não salva a você mesmo? Os apóstolos perplexos. Se ele era um enviado de Deus, por que Deus não o isentava da dor? Por que Deus permitia aquela injustiça? Por que Deus permitia aquele sofrimento? E por que Jesus renunciara a usar das suas faculdades de espírito único da terra para aceitar resignado a incompreensão, a intolerância, a violência e a maldade do mundo? Naquela sexta-feira, o vulto mais impressionante era de Maria de Nazaré.
A mãe que tinha certeza absoluta da pureza do seu filho e da suprema injustiça que ele vivia. Mas nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, especialmente no item 7, que se chama a paciência. E um espírito amigo dita: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei a Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Não fora em vão que o Cristo escolhera aquele coração de mãe que era uma rocha de resistência. Uma rocha de resignação. Uma fortaleza de paciência. E Maria suportou seu filho ser arrancado dos seus braços. Logo ela, que era viúva, pois casara-se muito nova com José, que já era um homem de idade. Mas a sua fé, a sua confiança de que por trás de todas as circunstâncias, até mesmo por trás dos nossos erros e dos nossos desatinos, há uma inteligência suprema e uma misericórdia guiando os nossos destinos. Entender? Quem poderia entender? Quem seria capaz de entender o que se passava? As razões? Por quê? Por quê? Maria não se entregou aos tormentos dos porquês. Algumas coisas desta vida não serão entendidas nessa vida. Ela sabia disso. Algumas experiências são tão dolorosas, são carregadas de tanta maldade, de tanta injustiça, que nós somente compreenderemos numa outra oportunidade que falaremos em breve. Ela renunciara a tentar entender o planejamento de Deus para a sua vida. Ela simplesmente aceitou. Resignou-se. E era comovedor vê-la acolhendo o corpo do seu filho, preparando-se para o enterro, derramando todo o seu amor e toda a sua dedicação. Mas não foi em vão. A derradeira lição do Evangelho, a derradeira lição que há mais de 1700 anos os religiosos escondem da humanidade. Porque em sua maioria, com raras exceções,
as religiões do mundo continuam em busca de dinheiro, poder, posição e dogmas. Mas não preparam os corações para os sofrimentos da vida. A derradeira lição do Evangelho viria em uma manhã de domingo, como essa. Em uma manhã de domingo. Cabisbaixos, sem esperança, aparentemente derrotados, aparentemente massacrados, e só quem sofreu a perda de um ente amado para entender o peso das minhas palavras. É um coração feminino quem vai ao túmulo levar flores, chorar, lembrar. Logo seguida, pela mãe, pelo modelo de mãe. E naquela manhã, a lição derradeira de Jesus para o mundo era a lição da imortalidade da alma. Voltava o Cristo do túmulo, sem cicatrizes, sem lágrimas, sorridente, vitorioso, verdadeiramente vitorioso, cumprindo a sua profecia. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na glória da imortalidade da alma. E o coração de Maria pôde descansar um pouco. Um pouco. Metade da dor seria retirada. Agora ela tinha certeza de que seu filho estava vivo. Vivo. Longe dela. Ela não poderia sentir o seu cheiro. Não poderia tocar nele. Não poderia envolvê-lo nos seus braços de mãe. Não poderia acariciar os seus cabelos. Não poderia ouvir a sua voz. Mas tinha a certeza de que ele permanecia vivo. Carregando a dor da saudade, carregando a dor da separação, carregando a dor da viagem, a pedido do seu próprio filho na cruz, porque um dos últimos pedidos do Cristo na cruz para a mãe é: não deixe a dor te derrotar. Não deixe a dor paralisar o seu amor. Deixa o seu amor fluir por outros canais,
Porque o amor, quanto mais se divide, mais se multiplica. Jesus diz para ela: mãe, eis aí teu filho. Eu lhe dou um filho para que fique no meu lugar por enquanto. E Maria acolhe João Evangelista e eles se dirigem para Éfeso. Todos descobrem que a mãezinha de Jesus morava em uma pequena casinha, no alto de um monte, nas proximidades da cidade de Éfeso. E durante o dia, jornadeiros e peregrinos de todos os lugares iam naquela casinha para ouvir a palavra de consolo de uma mãe especial. Porque o seu coração de mãe seria capaz de confortar, de consolar e de esclarecer. Com o seu espírito amadurecido na dor e na saudade, Maria sempre orientava: meu filho, isso também passa. Isso também passa. Todas as situações dolorosas, todas as situações de tormento, de desespero, de separação, de saudade, de afastamento dos nossos seres mais queridos, passa. Porque a lei de Deus não é de separação, é de união. A lei divina não é de despedida, é de encontro. Mas falava Maria com base na fé, porque ela estava separada do seu filho. Ela tinha certeza de que ele vivia. E muitas vezes ele aparecia para os apóstolos, ele conversava com todos. Que ele estava vivo, ela tinha certeza. O que doía era a saudade. Mas na sua fé gigantesca, ela tinha certeza de que isso também passa. Isso também passa. E aguardava o momento do reencontro definitivo. Àquela altura da vida, Maria sabia o que todos nós deveríamos saber. A vida no mundo é uma jornada, é uma peregrinação. O desafio é que não é uma viagem breve para muitos. Para alguns, sim. Para alguns é uma breve jornada. Mas para a maioria de nós é uma longa viagem. De 50, 60, 70, 80, 90 anos. E quando a viagem é muito longa, você costuma se esquecer de que é um viajante. E nós temos a impressão, alguns de nós aqui têm a certeza de que pertence a esse mundo.
de que essa é a vida definitiva e derradeira, de que essa é a única vida. Acontece que a nossa casa verdadeira não é aqui. Nós saímos num grupo de viagem. No nosso grupo estavam nosso pai, nossa mãezinha, aqueles que seriam nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos parentes queridos, nossos amigos queridos, que às vezes são mais íntimos e mais amados por nós do que os nossos próprios parentes sanguíneos, porque são a nossa família espiritual. Nós saímos numa grande excursão, mas alguns chegaram antes, outros um pouquinho depois. Necessariamente, quem veio antes, não vai antes. Não é assim a viagem. Às vezes, quem veio antes é o último a ir embora. Nós não sabemos. Enquanto aqui estamos em viagem, qual do nosso grupo voltará para casa antes de nós? Só temos uma certeza: todos voltaremos para casa. Porque a casa é nosso lugar. Não é a viagem. Mas a viagem do mundo é uma viagem tão encantadora que nós nos distraímos no caminho e começamos a acreditar que somos habitantes. Começamos a acreditar que vamos ficar para sempre aqui. Que os nossos seres queridos estarão sempre ao nosso lado aqui. Não é assim. Não é assim em nenhuma viagem. É da natureza da viagem que tudo seja provisório. Tudo na viagem tem data para começar e data para acabar. Maria havia alcançado essa fé sábia, essa fé repleta de sabedoria, que entende que a vida na terra é uma peregrinação, é uma viagem. E se é uma viagem, tudo passa. Isso também passa. A separação passa. A despedida passa. A dor passa. A injustiça passa. A maldade passa. O desespero passa. Só não passa o que vem de Deus. E com base na sua experiência pessoal, porque o evangelho verdadeiro não é evangelho de rituais. O verdadeiro evangelho não é evangelho de templos de pedra, nem de sacerdotes, nem de pregadores.
O verdadeiro evangelho é evangelho de vida, de dor, de lágrima, de alegria, de sorriso, de abraço, de amor, de fraternidade, de compaixão, de caridade. A vida de Maria era o evangelho. A sua experiência de perda do filho assassinado era evangelho. E alguns viajavam de longe apenas para ouvir o poder e a força das suas palavras. Palavras quentes de quem já chorou. Palavras fortes de quem já viu a dor face a face. Palavras fervorosas de quem aprendeu a entregar a vida a Deus, sem perder o senso da responsabilidade, sem deixar de cumprir o que lhe compete, o que lhe cabe, mas sabendo que por mais façamos, nunca é suficiente, se Deus não complementar. No fundo, é o auxílio de Deus que resolve em definitivo tudo na nossa vida. Os anos se passaram. E quanto mais se prolongavam os anos, mais certeza Maria tinha da imortalidade da alma. Mais prova ela tinha de que a morte é apenas morte do corpo. Nós somos filhos de um Deus vivo e vamos viver para sempre. No entanto, quanto mais os anos passavam, mais a saudade aumentava. Maior era a dor da separação. Saber que somos imortais não diminui a dor da perda. Saber da imortalidade da alma nos livra do desespero. Porque o desespero não é bom para quem sofre. O desespero nos despedaça. O desespero nos afasta do amor de Deus, que vai encontrando caminhos de nos auxiliar. O desespero nos torna insensíveis ao amor das pessoas que nos cercam, que no fundo são instrumentos de Deus para nos consolar. A certeza da imortalidade nos livra do desespero, mas não tira a dor da saudade e a dor do afastamento. É preciso esperar, 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 com paciência, a volta para casa, onde todos os corações que se amam vão se reunir de novo. A volta que unirá num abraço todos aqueles que se amam e que caminham juntos eternidade afora. Esperar. E Maria esperou e ensinou a paciência. Porque sabia ela que nem sempre a dor é um resgate. No caso dela,
o Cristo pedira ao seu coração valoroso e corajoso de mãe que viesse ao mundo acompanhá-lo, porque ele necessitaria de uma mãe forte o suficiente para ajudá-lo a cumprir a sua missão. Quantas vezes isso não ocorre? Nesse momento em que nos reunimos aqui, muitos espíritos se preparam para voltar à Terra. Eles sabem das dificuldades, das provas e das dores que terão que passar para ressarcir o seu passado. Eles sabem das lutas que aguardam cada um deles aqui nessa vida. Sabem, alguns, que terão uma morte violenta, que terão uma vida de dificuldade financeira, que terão uma vida de dificuldade afetiva. Sabem alguns que virão com o corpo deformado ou com alguma dificuldade. Sabem. Porque a justiça divina alcança todos os seres. E, no entanto, quando esses espíritos olham para o conjunto de dores que aguardam numa próxima vida, dores necessárias para purificar a sua alma, dores necessárias para libertá-los do mal, eles imploram por um coração de mãe e de pai que possa acolhê-los, que possa recebê-los, que possa ficar com eles por um pouquinho de tempo, até que eles regressem. Não é um pedido simples. Não é um pedido que se faz para um coração imaturo. Algumas mães, alguns pais, alguns avós, algumas avós, alguns tios, algumas tias, alguns parentes, algumas pessoas queridas, são escolhidas para acompanharem a dor purificadora do outro. Eles virão antes, receberão esses espíritos, pelo amor que têm no coração, irão aproveitar todas as horas em que estarão juntos, nos momentos de alegria e de desafio. Mas eles sabem por que vieram. Maria sabia. Ela sabia. Ela sabia que viera para sustentar o Cristo no momento da cruz. Embora ele não necessitasse de nenhuma dor, de nenhuma purificação, porque já era puro, fazia parte da sua missão de transformação do mundo. Encarar a cruz da injustiça, do assassinato, do sofrimento, da dor, para que o sol do Evangelho brilhasse nos corações. E ela aceitou. Pode ser o seu caso. Pode ser o seu caso.
Pode ser esse o compromisso que você assumiu. É difícil sofrer sem ter alguém ao lado. É difícil passar por uma prova, às vezes, tão rude, sem um coração que nos ama, corajoso, valoroso, que fique ao nosso lado e que sofra também as consequências da saudade e da separação. Por amor. Por amor. É por isso que esse Espírito grita: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Talvez você seja um desses eleitos. Talvez você tenha sido escolhido para estar ao lado do seu ente querido que já desencarnou e que está vivo. Talvez não possa se comunicar hoje, mas está vivo. E contou com a sua coragem, com a sua fé, com a sua fortaleza, com a sua resistência, para passar pelo que era necessário passar. A certeza da imortalidade da alma vai livrar o seu coração do desespero. Você vai erguer a sua fronte. Você vai levantar a cabeça. Vai continuar chorando, mas de cabeça erguida, confiante de que nós somos imortais. Uma saudade enorme vai crescer no seu peito. A dor da separação vai aumentar a cada ano. Até que um dia, Maria, já velhinha, foi tomada naquele dia de uma saudade tremenda. Uma saudade que se acumulou ao longo de muitos anos. Naquele dia em especial, ela podia sentir o cheiro do seu filho Jesus. Ela quase podia ouvir os seus passos de criança caminhando dentro da casa. A saudade era tão real que ela podia jurar que sentia o toque das suas mãos. Mas havia uma fila enorme de sofredores. Uma fila enorme de corações abatidos, de corações envolvidos no desespero e na falta de esperança, na falta de fé, de confiança. Era preciso consolar. Maria atende um por um. Quando ela se deu conta, quando ela atendeu o penúltimo da fila, já era noite. O último da fila era um mendigo que dava piedade.
parecia um sofredor, vindo de lutas imensas. Ela olhou para aquela figura e se compadeceu tão fortemente. Ele dava a impressão de um andarilho que passara por tormentos de dor. E ela então acolhe aquele último, o último necessitado do dia. Ela que escondia sua saudade, sua dor, que aprendera a conviver com a dor e com a saudade, sem se entregar ao desespero. Recebe o peregrino. Mas quando ela toca nas suas mãos, ele tira o pano que cobria a cabeça. Era seu filho. Era o Cristo que voltava. Um misto de emoções fortes e intensas toma conta do seu coração de mãe. Seu primeiro impulso era ajoelhar. Ajoelhar aos pés do Cristo, o Espírito que governa esse mundo. No entanto, ele a impediu. Ele, o Cristo, se ajoelha aos pés dela. Se ajoelha, reconhecendo a grandeza do seu coração, que suportara a separação, a dor, a saudade e a perda, para que o evangelho da imortalidade brilhasse no mundo. E diz para ela: é da vontade do meu Pai, que no meu reino espiritual, você, mãezinha, seja a rainha. Eu vim buscar-te. Acabara o sofrimento de Maria. Agora, ela não só tinha certeza da imortalidade, isso ela já tinha. Agora, ela podia de novo abraçar seu filho, tocar suas mãos, sentir o calor da sua voz, seu aroma suave. Ela adormece. Adormece e é cercada por entidades angélicas que vinham reverenciar o coração amoroso que não se entregou ao desespero. Uma das entidades angélicas pergunta para ela: mãezinha, porque a essa altura Maria se tornou o símbolo do coração materno. O que queres? Diga. Diga o que você deseja. E ela poderia: eu quero agora a beleza da vida imortal daqueles que venceram as lutas e os sofrimentos desse mundo. As recompensas das almas iluminadas. Não. Maria, quase que constrangida, disse: eu estou ciente de que hoje
alguns cristãos serão assassinados no circo. E eu queria ir até eles, para transmitir a eles uma palavra de conforto. Eu quero dizer a eles que isso também passa. Bastou ela desejar, e aquele cortejo celeste foi enviado a um cárcere úmido, escuro. Em que um grupo de cristãos se preparavam para mais um espetáculo de violência no mundo. E uma moça particularmente chama a atenção de Maria. Ela estava magra, triste. Lembrava um coração que fora dominado pelo desespero. Maria então se aproxima dela, envolve-a com um abraço de mãe e diz: minha filha, isso também passa. Canta, minha filha. Canta. Coragem. Tomada de uma força que ela não saberia explicar, essa moça canta. Os cristãos entram cantando, morrem cantando, e mal sabiam eles, todos seriam recebidos por Maria de Nazaré. E aquele cortejo vai, 2000 anos se passam, e aqui estamos nós, mergulhados no sofrimento, na dor, na saudade, na angústia da separação. O que poderia eu dizer? A certeza da imortalidade vai livrar seu coração do desespero. A saudade vai aumentar. A dor da separação vai aumentar. Espera com paciência o dia determinado por Deus, em que nós voltaremos ao nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira pátria, o mundo espiritual. E lá, aí sim, as suas dores serão aliviadas, porque você se reunirá mais uma vez aos corações que te amam e que você ama. Porque a lei de Deus é de reencontro, é de união, e o amor é a força tão poderosa que a separação passageira não é capaz de destruir. Erguendo a cabeça, confiando em Deus. Talvez não seja possível entender agora. Um dia entenderemos. Mais importante que entender é aceitar que Jesus e Maria, a mãe que sabe o que você está passando, a mãezinha que compreende a sua dor, possa te abraçar e te fortalecer. Que você erga a cabeça e caminhe com coragem até o final da jornada. Eu não sei até quando vai durar a sua, nem a minha. Mas eu tenho certeza, nós vamos nos reencontrar. Até breve. Muito obrigado.